Chega um momento em que você percebe, não pela teoria, mas pela dor, que ninguém vai atravessar o caos por você. Nenhuma mão vai estar estendida quando a noite for longa demais. Nenhum colo vai suportar o peso das decisões que você adiou. Nenhum abraço vai te livrar da vergonha de ter sido fraco quando precisava ser forte. E nesse instante brutal de clareza, ou você desaba, ou você desperta. É nesse ponto exato que Maquiavel começa a falar com quem realmente está pronto. Não com quem ainda espera compreensão, não com quem ainda busca consolo, mas com aquele que olha ao redor, vê o deserto e entende. É aqui mesmo, nesse chão árido, que vou erguer meu império. Não há glória na dependência, não há poder na espera. E ninguém, absolutamente ninguém, tem a obrigação de te salvar. A verdade mais dura que um homem ou uma mulher pode enfrentar é que enquanto depender de estímulos externos, de validação, de incentivo, estará de joelhos diante da vida. Maquiavel chamaria isso de fragilidade voluntária. Porque é uma fraqueza que você escolhe. Escolhe toda vez que reclama, toda vez que espera, toda vez que recua. E aqui não estamos falando de arrogância, nem de isolamento emocional, mas de responsabilidade crua. É uma transição mental onde você deixa de viver como alguém que precisa ser empurrado e passa a viver como quem puxa o próprio destino com os dentes, se for preciso. É a quebra do vício em ser apoiado. Porque por mais duro que pareça, apoio não é direito. Apoio é privilégio. E quem constrói sua vida esperando por ele, constrói uma casa sem pilares. Um dia tudo desaba. E quando isso acontecer, será você com o que sobrou, ou com o que você tiver aprendido a forjar na dor. Você só se torna inquebrantável quando já foi quebrado o bastante para entender que o resgate não vem. E é aí que a força verdadeira aparece. Quando você sente o colapso chegando e diz, não vai ser hoje. Hoje eu não caio. Hoje eu luto. E essa luta não é contra o mundo. É contra as partes de você que ainda querem fugir. Que ainda querem ser salvas. Que ainda sonham com uma solução fácil. Maquiavel jamais escreveria palavras doces para acalmar sua dor. Ele te diria que a dor é a prova. E que o mundo pertence não a quem reclama, mas a quem se endurece. A liberdade começa quando você para de esperar socorro, quando entende que ninguém vai fazer o trabalho por você, que nenhuma palavra bonita substitui ação, que nenhuma companhia preenche o vazio que só a disciplina diária pode resolver. Se você ainda espera ser salvo, tudo em sua vida será frágil. Suas decisões, suas metas, sua identidade, porque tudo isso estará em mãos alheias. Maquiavel ensinava que quem não governa é governado. E essa não é uma escolha que se faz no campo político. É uma escolha que se faz no silêncio do próprio quarto, quando você decide se vai continuar se traindo ou se vai começar a se comandar. Quantas vezes você adiou mudanças esperando um sinal, um empurrão, uma palavra mágica que nunca veio? Quantas vezes você afundou porque ninguém te puxou? A verdade é que esse ninguém estava ocupado demais lutando pela própria sobrevivência. E isso não é egoísmo, é natureza. Só os ingênuos esperam que outros parem suas guerras internas para socorrer os que ainda não começaram a sua. Esperar ser salvo é declarar-se vítima antes mesmo de lutar. É entrar na vida de joelhos. E esse tipo de postura só gera um resultado: submissão. Submissão aos seus medos, aos seus ciclos, aos seus sabotadores invisíveis. E também submissão a quem for mais forte, não mais justo, não mais preparado, apenas mais forte. Porque é isso que o mundo respeita: força, clareza, autossuficiência. E não se trata de viver com frieza. Trata-se de viver com firmeza. De entender que por mais que o afeto exista, ele não pode ser sua estrutura. Porque o dia que ele faltar, você desmorona. E Maquiavel te avisaria: construa sobre o que é seu.
Apoie-se no que você pode controlar. Não entregue sua estabilidade ao afeto de outros, porque o afeto muda, mas a sua vontade, quando forja a própria dureza, permanece. A vida não te pergunta se você está pronto. Ela simplesmente cobra. E cobra em forma de abandono, de fracasso, de silêncio. E nesse silêncio, onde o mundo não responde, é onde você se revela. Ou você se esconde atrás de justificativas, ou você aparece. Sem plateia, sem incentivo, sem desculpa. Esse é o princípio da autossuficiência crua. Não é bonito, não é inspirador, mas é libertador. Porque coloca o poder de volta onde ele sempre deveria estar, nas suas mãos. A maioria não quer esse tipo de responsabilidade. Preferem reclamar da falta de apoio do que construir sua própria fortaleza. Preferem esperar ajuda do que aceitar que são eles os únicos responsáveis por levantar da queda. Você precisa fazer as pazes com a ideia de que talvez nunca vai ouvir as palavras que gostaria. Talvez nunca receba o reconhecimento que espera. Talvez ninguém nunca te peça desculpas. E nada disso importa. Porque o foco não é o que o mundo te deve. É o que você decide fazer, mesmo sem ter recebido nada. Isso é autossuficiência. Você começa a vencer quando para de negociar com a sua própria fraqueza. Quando percebe que os mesmos motivos que você usa para não agir são os motivos que te mantêm preso. A cada vez que você diz, estou cansado, ninguém me entende, não tenho apoio, você reforça as grades da cela onde vive. E a chave não está com ninguém, está com você. Sempre esteve. O mundo não é justo, mas ele recompensa quem não espera justiça, quem age com frieza, quem traça um plano mesmo sem ter certeza de que vai dar certo, quem levanta cedo mesmo sem ter motivação, quem segue mesmo sem aplausos. Isso é poder, poder invisível, poder real. O tipo de poder que ninguém te dá, você conquista. Não há glória em ser levado. A glória está em se levantar quando ninguém mandou, quando ninguém viu, quando ninguém acreditava, e seguir. Não por teimosia, mas por decisão, por convicção, por estratégia. Maquiavel não te ensinaria a depender da bondade dos outros. Ele te ensinaria a agir como se o mundo estivesse contra você, mesmo quando está em paz. Porque a preparação nasce da previsão. E quem prevê o abandono nunca é surpreendido por ele. Se você entendeu isso, então hoje começa uma nova fase. A fase onde você não espera, você provoca. Onde você não deseja, você executa. Onde você não reclama, você planeja. Onde você não é carregado, você carrega o próprio peso e ainda sobra força para vencer. Esse é o começo, não da sua motivação, mas da sua soberania. Quem precisa de resgate é prisioneiro. Quem se levanta sozinho já é rei, mesmo antes do trono. Quando o mundo se cala e as vozes externas desaparecem, sobra apenas uma coisa: o som da sua própria mente. E é nesse ambiente silencioso, onde não existe plateia, nem aprovação, nem distração, que nasce a disciplina real, a verdadeira. Aquela que não depende do humor, nem do clima, nem de uma frase inspiradora colada na parede. Aquela que permanece, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar. A maioria confunde disciplina com rotina, mas a rotina você repete. A disciplina você constrói. Ela não vem pronta. Ela é forjada, martelada e solidificada dia após dia, escolha após escolha, quando ninguém está olhando. E é por isso que ela exige silêncio. Porque só no silêncio você consegue ouvir o conflito entre o que você quer agora e o que você mais precisa para vencer. E é aí que o caráter é formado. Quando você escolhe o necessário em vez do confortável. Maquiavel, se estivesse falando com você hoje, não te daria um cronograma de produtividade. Ele não te indicaria um aplicativo. Ele te perguntaria o que você faz quando ninguém te cobra. O que você executa quando não existe pressão.
O que você mantém em pé, mesmo quando ninguém saberia se você falhasse. Porque é aí, nesse cenário nu de testemunhas, que a disciplina começa a ganhar forma. Disciplina não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar a si mesmo. E controlar a si mesmo significa governar a própria agenda, a própria fala, a própria energia, sem depender de empurrões externos. Quando você está sozinho, sem ninguém para elogiar, sem ninguém para cobrar, você descobre se é leal ao seu propósito ou apenas um ator no palco dos outros. É nesse isolamento, nesse vácuo de atenção, que os fracos quebram e os fortes se moldam. O erro comum é pensar que disciplina é sobre força de vontade. Mas força de vontade é fraca. Ela oscila. Ela desaparece nos dias difíceis. O que sustenta a disciplina não é o desejo de continuar, mas a decisão de não parar. É a criação de regras internas tão sólidas que se tornam mais fortes que os sentimentos passageiros. E essa decisão só ganha peso quando feita longe dos olhares, longe das palmas, longe da aprovação. Porque no fundo, o que é forjado no silêncio nunca se quebra no ruído. O isolamento é visto por muitos como castigo. Mas, para quem entendeu o jogo, o isolamento é oficina. É onde você organiza o caos interno, onde você olha para as falhas sem distração, onde você ajusta o que está errado sem medo de ser julgado. Porque no silêncio, você não precisa se proteger da opinião de ninguém. Você se encara como é. E ali, nesse espelho brutal e honesto, você começa a se reconstruir com os tijolos da disciplina. Existe uma brutalidade sutil em se disciplinar. Porque significa negar prazeres imediatos, cortar vícios invisíveis, abandonar justificativas convenientes. Significa levantar antes da vontade, trabalhar depois do cansaço, resistir no meio da confusão. E tudo isso feito no escuro, longe dos aplausos, muitas vezes até longe da esperança. Mas é nesse terreno que a verdadeira força cresce. Aquela força que não precisa ser mostrada, porque já se manifesta no resultado. Maquiavel jamais apostaria em quem vive movido por emoção. Ele colocaria suas fichas em quem age com constância, em quem, mesmo sem ânimo, mantém o ritmo, em quem, mesmo sem ver resultado imediato, segue firme no processo. Porque quem governa suas ações com disciplina não precisa prometer nada. Seus hábitos já gritam o que está por vir. A disciplina silenciosa tem um poder que o barulho nunca alcança, porque ela se alimenta da decisão, não da emoção. Ela se sustenta na estrutura, não na empolgação. E principalmente ela resiste ao tempo, porque foi construída sem pressa. Todo grande império, antes de ser visível, foi imaginado e organizado em silêncio. A disciplina é isso. A fundação invisível do que um dia será imbatível. E aqui vai a parte que poucos querem ouvir. Você não precisa se sentir pronto para começar. Você só precisa começar com o que tem. A disciplina não exige que você esteja no seu melhor momento. Ela exige que você apareça mesmo no seu pior. Que você cumpra a tarefa mesmo quando tudo dentro de você diz que não vale a pena. Porque é nessa entrega, nesse respeito profundo pelos próprios compromissos, que a transformação acontece. A maior parte das pessoas quer mudar de vida, mas não quer mudar de hábitos. Quer resultados novos com comportamentos velhos. E é aí que a disciplina se impõe como um divisor de águas. Porque ela obriga você a abrir mão da versão que te mantém estagnado. Ela arranca suas muletas mentais. Ela te empurra para o desconforto de evoluir, mesmo quando o mundo inteiro ao seu redor ainda está estagnado. Você não precisa explicar sua disciplina. Você precisa vivê-la. O que é constante, firme e silencioso não precisa de justificativa. Quando você começa a fazer o que tem que ser feito todos os dias, sem depender de motivação, a sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que tenta
para se tornar alguém que faz. E isso muda tudo. Porque quando a ação se torna parte do seu caráter, o resultado deixa de ser uma aposta e vira apenas questão de tempo. Talvez você ache que ainda não é forte o bastante. Mas a verdade é que ninguém começa sendo forte. A força vem depois do incômodo, depois da persistência, depois da repetição. E essa construção começa exatamente onde a maioria para, no primeiro silêncio. No primeiro dia em que você age sem precisar de palmas. No primeiro passo dado sem emoção, mas com decisão. O mundo não precisa saber o que você está fazendo. Ele só precisa ver o que você construiu. E até que isso aconteça, que ninguém veja, que ninguém saiba. Porque o crescimento mais profundo é sempre silencioso. Uma raiz não faz barulho enquanto atravessa a terra. Mas um dia ela sustenta uma árvore tão firme que nenhuma tempestade derruba. A disciplina nasce aí. Quando você entende que não vai ser o mais talentoso, nem o mais sortudo, mas será o mais constante. Que enquanto outros desistem, você vai seguir. Que enquanto outros se distraem, você vai focar. E essa constância não é um dom, é uma escolha. Uma escolha feita todos os dias, mesmo nos piores. Você quer vencer? Então pare de procurar atalhos. E comece a cavar sua própria estrada, com disciplina. Pare de esperar o momento ideal. E comece a agir agora, mesmo sem saber tudo. Pare de se comparar com quem já chegou. E comece a se comparar com quem você foi ontem. Maquiavel diria que quem governa seus atos, governa seu destino. E esse governo começa no silêncio da sua decisão. A disciplina é o único caminho, o único método real, o único contrato que não depende de mais ninguém. Quando você entende isso, o mundo externo perde o controle sobre você, e o interno ganha força. O externo vira cenário, o interno vira direção, e a sua vida, enfim, começa a seguir o rumo que você traçou, não o que o acaso permitiu. Esse é o poder de quem constrói no silêncio, de quem age sem fazer alarde, de quem se disciplina sem precisar ser visto. Porque quando tudo for revelado, não será surpresa, será apenas confirmação daquilo que, lá atrás, você escolheu ser, firme, constante, inquebrantável. E tudo isso começou quando você decidiu agir mesmo no mais absoluto silêncio. A vida não pergunta se você está preparado. Ela simplesmente acontece, derruba, rasga, provoca. E quando você menos espera, está diante de um cenário que parece maior do que sua capacidade de resistir. É nesse momento que muita gente desiste, reclama, paralisa, busca um culpado, espera alívio. Mas existe um grupo que reage de outro jeito. Um grupo silencioso. Um grupo que não grita, não explica, não se exibe. Apenas resiste. Esse grupo não é movido por força física nem por esperança barata. É movido por uma estrutura interna forjada em quedas. Esse grupo é feito de pessoas que entenderam uma verdade crua. Não importa o que o mundo faz com você. O que importa é o que você decide fazer com o que o mundo fez. A resiliência não é um poder mágico. Ela não surge de frases bonitas, nem de livros bem escritos. Ela nasce da frustração, da queda, do erro, do abandono, da traição e principalmente da decisão de continuar mesmo assim. Ela se constrói naqueles dias em que tudo parece desmoronar e mesmo sem forças, você se recusa a cair com o resto. Resiliência é a arte de suportar o insuportável com firmeza, de seguir em frente com feridas abertas, de fazer do caos uma oficina e não um túmulo. Maquiavel, com sua visão crua da realidade, não falava em redenção para os fracos. Ele falava em adaptação, em frieza, em resistência. Para ele, o mundo pertencia não aos justos, mas aos preparados. E a preparação mais valiosa não é a que você faz nos tempos bons.
É a que você cultiva em silêncio, quando ninguém te entende, quando tudo parece perdido, quando só resta a escolha entre se levantar ou desaparecer. E é justamente nessa escolha que nasce a resiliência. Mas não se engane, resiliência não é aceitar tudo calado, não é fingir que está tudo bem, não é sufocar sentimentos, é reconhecer o estrago, olhar para os cacos e decidir que vai construir algo mesmo com o que sobrou. É agir com inteligência quando tudo em você quer gritar. É respirar fundo quando o ódio tenta tomar o controle. É seguir com estratégia quando o desespero tenta comandar. Porque o resiliente não é frio. Ele é calculado. Ele sente tudo, mas não se entrega a nada. Ele entende que o mundo é feito de ciclos e que a dor também passa, desde que você não se afunde nela. A dor é inevitável. A queda é certa. Em algum momento da sua vida, você vai ser traído, vai ser deixado de lado, vai perder o que ama, vai falhar mesmo tentando com tudo. E isso não é castigo. É parte do processo. A diferença entre quem cresce e quem se perde está no que cada um faz com essa dor. O fraco se transforma em vítima. O forte se transforma em líder. Não de outros, mas de si mesmo. Resiliência é o que separa os que sonham dos que constroem. Porque o sonho qualquer um pode ter. Mas sustentar o projeto quando as coisas dão errado exige estrutura. E essa estrutura não nasce no conforto. Ela nasce na escassez, quando os recursos são poucos, quando os resultados demoram, quando o apoio desaparece, quando o plano falha, quando tudo diz pare, e mesmo assim você continua, não por teimosia, mas por convicção. Maquiavel diria que o governante que não espera as tempestades é um tolo, porque elas virão. E o que define o poder de um homem ou de uma mulher não é como ele age quando tudo está a favor. É como ele permanece de pé quando tudo está contra. A resiliência, nesse ponto, é mais que uma qualidade. É uma coroa invisível. Porque só quem foi testado tem autoridade para seguir com firmeza. Só quem suportou a dor, sem se perder de si mesmo, pode, um dia, comandar com maturidade. Você não precisa ser o mais inteligente, nem o mais experiente, nem o mais talentoso. Mas se for o mais resistente, já tem meio caminho andado. Porque a vida não respeita quem brilha rápido. Ela respeita quem permanece firme por anos. Quem sobrevive ao desgaste. Quem reconstrói depois de cada perda. Quem entende que falhar faz parte, mas parar não é uma opção. Resiliência é entender que a ferida não é inimiga. Ela é sinal de que você entrou na arena, de que você se expôs, de que você lutou. E todo guerreiro verdadeiro tem cicatrizes. O problema é quando você usa suas dores para justificar sua desistência, porque aí a dor vence. Mas se você usa essa mesma dor como combustível para seguir mais consciente, mais estratégico, mais maduro, ela vira força. E ninguém pode tirar essa força de você, porque ela é interna, é sua. Não importa o tamanho do tombo. O que importa é a velocidade com que você se levanta. E a forma como se levanta. O resiliente não sai do chão igual entrou. Ele sai mais atento, mais blindado, mais afiado. Porque ele entendeu que cada derrota traz um ensinamento. Que cada crise revela pontos fracos. Que cada queda é uma aula que a vida cobra caro, mas entrega com precisão. Maquiavel não veria fraqueza no sofrimento, mas veria fraqueza em quem se recusa a aprender com ele. E isso é o que você precisa entender. A vida não te quebra para te destruir. Ela te quebra para te mostrar do que você é feito. E, se você souber usar esse processo, sai dele com uma firmeza que não se compra, não se imita, não se ensina. Só se conquista. Com vivência, com dor, com decisão. Resiliência é silêncio, porque ela não precisa ser declarada.
Ela é percebida. Ela está no olhar de quem já foi ao fundo e voltou. Está na postura de quem não se impressiona mais com dificuldades. Está na forma calma com que o resiliente age quando tudo à sua volta grita. Porque ele não reage, ele comanda. Ele não é mais levado pelo caos. Ele aprendeu a navegar nele. Você quer crescer? Quer evoluir? Então pare de correr da dor. Comece a usar ela. Porque enquanto você se esconder do desconforto, vai continuar limitado. Mas quando você abraça o incômodo como parte da caminhada, tudo muda. Você começa a entender que o sofrimento não é o fim. É o início de uma nova versão. Uma versão mais forte, mais consciente, mais imune à fragilidade emocional que paralisa tanta gente. O mundo vai te derrubar de novo. Isso é certo. A questão é, você vai continuar se levantando? Vai continuar ajustando o que for necessário? Vai continuar acreditando no que decidiu construir, mesmo sem garantias? Porque é aí que a resiliência vira poder. Não um poder barulhento, mas um poder sólido, invisível. Um poder que cresce por dentro até que nada mais consiga te fazer recuar. Essa é a verdadeira coroa, não feita de ouro, mas de quedas, de cicatrizes, de aprendizados. Uma coroa que ninguém te entrega. Você conquista, você constrói, você honra. E quem tem essa coroa, ainda que o mundo não veja, já sabe que é rei de si mesmo. Nem toda batalha exige espada. Algumas exigem silêncio, outras, presença. Mas as mais difíceis são vencidas com aparência. No mundo real, ser verdadeiro demais, cedo demais, com todos ao mesmo tempo, pode não ser uma virtude. Pode ser um erro. A verdade crua é que nem todos merecem saber o que você pensa. Nem todos merecem entender o que você sente. E quase ninguém está pronto para conhecer sua real intenção. Maquiavel não escreveria sobre isso como quem dá conselhos para fazer amigos. Ele falaria sobre sobrevivência, sobre estratégia, sobre controle. E tudo isso começa com a máscara. A máscara não é falsidade. Ela é defesa, é escolha, é proteção. É saber que a sua essência precisa ser guardada, não escancarada. Porque aquilo que você revela demais, cedo demais, será usado contra você quando menos esperar. O que você expõe, você entrega. E o que você entrega, você não controla mais. Ser cortês por fora e inabalável por dentro não é hipocrisia. É inteligência emocional e mental. É entender que a calma aparente é uma das formas mais poderosas de comando. É o domínio da própria imagem como ferramenta. É o uso intencional do comportamento como escudo e não como reflexo da impulsividade. Imagine alguém que se irrita com facilidade, que revela de imediato o que sente, que mostra quando está incomodado, que responde na mesma moeda, que não mede, que não filtra. Essa pessoa está constantemente vulnerável, é manipulável. Está sempre reagindo ao mundo, em vez de conduzi-lo. Agora imagine o contrário. Alguém que ouve mais do que fala, que observa antes de agir, que responde com calma, mesmo em situações tensas, que se expressa com clareza, mas sem entregar o jogo. Essa pessoa não é fria, ela é estratégica. Ela não é distante, ela é centrada, ela não está mentindo, está se protegendo. A máscara não esconde sua verdade. Ela protege seu poder, porque o mundo valoriza quem sabe se posicionar com firmeza, sem precisar se justificar o tempo todo. Pessoas que não se explicam demais, que não expõem seus planos antes da hora, que mantêm sua vida como um território sagrado, onde poucos têm acesso. Isso não é distanciamento, é soberania. Maquiavel sabia que a percepção que os outros têm de você é uma das armas mais letais que se pode carregar. Se te enxergam como frágil, te pressionam. Se te veem instável, te testam. Se te acham previsível, te controlam. Por isso,
O mais sábio não é aquele que diz tudo, mas o que sabe exatamente o que precisa ser dito e o que precisa ser guardado. A máscara estratégica é a escolha consciente de se manter centrado mesmo quando todos querem te desequilibrar. É a decisão de preservar sua energia quando os outros tentam te arrastar para discussões inúteis. É a inteligência de sorrir com educação sem abrir a porta da sua alma. É saber lidar com todos sem pertencer a ninguém. A verdade é que na vida real, mostrar tudo o que você sente pode te atrasar. Expor seus medos te enfraquece. Contar seus planos a quem não tem a mesma visão só atrasa sua jornada. E esperar que o mundo trate com cuidado aquilo que você mostra com intensidade é uma armadilha. Porque o mundo não respeita quem se revela de forma desprotegida. Ele testa, ele questiona, ele invade e muitas vezes destrói. A máscara não é um disfarce sujo, é um filtro que você escolhe usar para preservar sua direção. Você não precisa contar tudo o que pensa. Não precisa se explicar para ser firme. Não precisa compartilhar sua dor para ser profundo. O verdadeiro poder é aquele que você carrega por dentro, mas que ninguém consegue acessar com facilidade. E esse poder cresce quando você aprende a dosar o quanto se mostra. Maquiavel escreveria que o príncipe bem-sucedido é aquele que inspira respeito sem precisar levantar a voz, que impõe presença sem se impor de fato, que é temido sem ameaçar, que é admirado sem precisar se abrir como um livro. E isso só é possível quando a imagem que ele projeta está a serviço de sua causa e não de seu ego. Ser cortês é uma forma de se mover sem criar atrito desnecessário. É agir com elegância mesmo em ambientes hostis. É manter a calma onde todos estão perdendo o controle. É responder com clareza onde os outros gritam. Mas tudo isso só tem força quando vem acompanhado da firmeza interna de quem sabe o que quer. Quando a gentileza não é submissão, e sim escolha. A sua cortesia não precisa ser a porta de entrada para a sua intimidade. A sua educação não precisa ser sinônimo de acesso livre. Você pode tratar todos bem, sem permitir que qualquer um interfira nos seus planos. Você pode sorrir com serenidade, mesmo com o mundo tentando descobrir suas fraquezas. Você pode estar presente nos ambientes, mas manter sua essência guardada, onde só os confiáveis chegam. A máscara estratégica é um aviso silencioso de que você não é frágil só porque está calmo, que você não está ausente só porque está em silêncio, que você não está inseguro só porque prefere observar. E quando isso é feito com consistência, a sua presença começa a carregar uma força que ninguém consegue explicar, mas todos respeitam. Pessoas disciplinadas são discretas. Pessoas fortes são serenas. Pessoas inteligentes sabem o valor do que guardam. E você só alcança esse nível quando para de reagir a tudo e começa a escolher a melhor forma de responder. Quando você entende que não precisa mostrar para provar. Quando percebe que não precisa se justificar para ser levado a sério. Quando percebe que o seu silêncio também é uma forma de comando. Quem se mostra inteiro para todos acaba sendo despedaçado por qualquer um. E você não pode permitir isso. Porque quem está em processo de construção precisa proteger o que está sendo edificado. Precisa cuidar do próprio espaço, do próprio foco, do próprio plano. E isso começa com a forma como você se apresenta ao mundo. Não confunda transparência com exposição. Você pode ser verdadeiro sem ser acessível. Você pode ser direto sem ser previsível. Você pode ser gentil sem ser permissivo. A sua máscara não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência, de maturidade, de controle, de alguém que sabe que, em um mundo onde todos querem te ler, você precisa aprender a escrever sua própria narrativa, com cuidado, com estratégia e com firmeza.
E quando essa máscara é usada com consciência, ela se torna uma ferramenta. Ela não te desconecta da sua verdade. Ela a protege. Porque quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. E quem sabe onde quer chegar, escolhe com muito cuidado o que mostra no caminho. Essa é a arte de ser cortês por fora e inabalável por dentro. A arte de andar entre os outros sem perder sua essência. A arte de usar o olhar como comando e o silêncio como defesa. A arte de ser forte demais para ser manipulado e inteligente o bastante para não ser notado antes da hora certa. Isso é mais do que uma escolha. É uma tática. É uma filosofia de vida. É o escudo invisível dos que lutam em silêncio para construir um império que ninguém viu nascer, mas que todos verão crescer. Antes de vencer qualquer batalha no mundo externo, você precisa enfrentar a guerra silenciosa que acontece dentro de você. A guerra entre o que você sente e o que você sabe que precisa fazer. Essa é a batalha que define sua trajetória. E ela não se vence com força física, nem com inteligência técnica, nem com talento. Ela só é vencida por quem aprendeu a não obedecer aos próprios impulsos. Por quem entendeu que sentir algo não é o mesmo que ser comandado por isso. Maquiavel não escreveria sobre emoções com romantismo. Ele falaria da mente como território de poder. E deixaria claro: quem não governa o próprio mundo interno será governado por qualquer pressão externa. Porque as emoções, quando não são controladas, funcionam como senhores. Dão ordens, exigem reações, impedem decisões corretas. A mente desprotegida se transforma em um campo aberto, onde qualquer medo, qualquer raiva, qualquer ansiedade se torna dono do caminho. Você não pode avançar em direção a um propósito se cada pensamento instável muda sua direção, se cada crítica desmonta sua convicção, se cada incerteza freia sua ação. Porque enquanto sua mente estiver vulnerável, todo o resto será instável. Não existe constância em quem é guiado por sentimentos desordenados. Não existe liderança em quem depende de estado emocional para agir. E não estamos falando de se tornar uma pedra. Não se trata de não sentir. Se trata de sentir e, ainda assim, manter o controle. De viver momentos difíceis sem se entregar ao caos interno. De passar por frustrações sem permitir que elas destruam sua disciplina. Isso é poder. Isso é soberania. Isso é domínio mental. A mente é a base de tudo. Antes de falhar em uma meta, você falha na forma como pensa sobre ela. Antes de desistir de um objetivo, você começa a se sabotar em silêncio. E antes de se acomodar, você permite que a mente crie desculpas convincentes para parar. É por isso que quem não vigia seus próprios pensamentos acaba se tornando refém deles. E essa prisão é silenciosa. Você nem percebe que está acorrentado porque as correntes são invisíveis, mas reais. Elas se chamam dúvida, procrastinação, comparação, medo, desânimo, ego. O caminho da liberdade começa no momento em que você assume o comando da própria mente. Quando para de acreditar em tudo que ela repete. Quando começa a questionar suas reações. Quando decide substituir pensamento fraco por pensamento estratégico. Quando começa a agir com base em decisão, não em emoção. Pessoas que dominam a própria mente não vivem buscando motivação. Elas criam estrutura. Elas constroem ambientes mentais que sustentam seus projetos. Elas não se permitem mergulhar em pensamentos que não servem à sua evolução. Elas não alimentam o que paralisa. Elas não romantizam a autossabotagem. Elas enxergam as armadilhas internas e reagem com frieza. Você precisa entender que sua mente vai tentar te parar, vai criar distrações, vai repetir histórias antigas, vai buscar conforto e, muitas vezes, vai usar argumentos que parecem lógicos, mas que são apenas desculpas disfarçadas.
É aí que entra o seu papel como comandante. Você não pode negociar com seus pensamentos frágeis. Você precisa reprogramar o que pensa, educar o que sente, corrigir o que repete. Maquiavel diria que o verdadeiro poder é aquele que ninguém vê, mas que sustenta tudo. A mente é isso, um centro de comando que define como você reage, como você decide, como você executa. E se esse centro estiver bagunçado, o resto da sua vida será desorganizado. Se sua mente é um território sem regras, qualquer impulso toma o trono. E o preço disso é alto. Relações quebradas, projetos abandonados, energia desperdiçada. O domínio mental exige esforço constante. É como treinar um soldado rebelde. Você precisa repetir comandos, mudar hábitos, cortar padrões. Precisa ter coragem de entrar no campo de batalha interno e não sair até que esteja limpo. Até que as vozes que antes te sabotavam sejam substituídas por comandos firmes. Até que você pare de ser comandado por emoções e comece a comandá-las. Isso não se conquista de um dia para o outro, mas se constrói um pouco todos os dias, a cada vez que você sente vontade de desistir e continua. A cada vez que você quer discutir, mas silencia. A cada vez que você quer fugir, mas permanece. A cada escolha em que você dá prioridade ao que precisa ser feito, e não ao que seria mais confortável naquele momento. Essas pequenas vitórias constroem uma mente forte. Uma mente forte não é aquela que não sente medo. É aquela que sente e age mesmo assim. Não é aquela que nunca se irrita. É aquela que não se deixa dominar pela raiva. Não é aquela que nunca se cansa. É aquela que segue mesmo exausta. Porque força mental não é ausência de emoção, é liderança sobre ela. O mundo sempre vai tentar testar sua cabeça. Vai jogar incerteza, conflito, expectativa. Vai desafiar sua estabilidade. E se você não estiver preparado, vai cair. Não importa o quanto você se planejou, o quanto você estudou, o quanto você se dedicou. Se sua mente for frágil, tudo desmorona no primeiro impacto. Mas se sua mente estiver blindada, você passa por cima da pressão sem perder o foco. Você se adapta sem se entregar. Você resiste sem se contaminar. Maquiavel não ensinaria você a depender da inspiração. Ele ensinaria você a construir estrutura interna, a tratar a própria mente como território que precisa ser vigiado, fortificado, purificado. Porque o inimigo mais perigoso não é o de fora. É aquele que vive dentro e que muitas vezes você nem percebe que está sabotando suas escolhas. Pare agora e pense. Quantas decisões importantes você adiou porque sua mente criou medo? Quantos projetos você largou porque seus pensamentos repetiram que não ia dar certo? Quantas vezes você deixou de tentar por já ter imaginado que ia falhar? Isso tudo não veio do mundo, veio da sua própria cabeça. E só você pode reverter esse padrão. O domínio mental começa com vigilância, com clareza, com a escolha diária de não ser refém dos próprios sentimentos. E esse é um trabalho solitário, não tem aplausos, não tem elogio. Ninguém vai perceber de fora, mas você vai sentir por dentro. Vai sentir que finalmente está no comando. Que mesmo com medo, você age. Que mesmo com dúvidas, você avança. Que mesmo em dias ruins, você sustenta o ritmo. E quando isso acontecer, o que antes era difícil se torna parte da sua identidade. Você deixa de ser alguém que depende de humor, de ambiente, de momento, e se transforma em alguém que faz o que tem que ser feito, no tempo que precisa ser feito, com o controle nas próprias mãos. Isso é ser livre. Isso é ter poder. Isso é ser dono da própria mente e, por consequência, dono da própria vida. Existe uma força que não precisa de palco, uma presença que não grita, um avanço que não anuncia sua chegada, mas muda tudo ao seu redor. Essa é a força da estratégia invisível. A arte de caminhar em silêncio.
enquanto o mundo se perde em ruídos. A habilidade de crescer por dentro, enquanto os outros se distraem tentando aparecer. Maquiavel entenderia isso com perfeição. Ele não daria conselhos para impressionar. Ele falaria com quem quer vencer. E vencer, de verdade, começa quando você entende que o segredo não está em ser notado, mas em ser eficaz. Quem vive tentando provar algo perde o foco do que realmente importa. Quem se preocupa demais com o que os outros pensam começa a moldar seus passos para agradar e não para avançar. A estratégia invisível é a escolha consciente de sair desse jogo. É a decisão de não expor planos antes da hora. É recusar o desejo de ser aplaudido e escolher o caminho de quem constrói em silêncio. Porque no fim, os resultados falam mais alto do que qualquer discurso. Viver estrategicamente é entender que cada palavra tem um custo. Cada exposição tem uma consequência. Cada detalhe revelado antes da hora pode ser usado contra você. É por isso que os movimentos mais certeiros são aqueles que ninguém percebe até que já estejam feitos. Quando você aprende a agir em silêncio, você reduz o risco de interferência. Você corta a influência da opinião alheia. Você se protege de julgamentos e se fortalece na prática. Enquanto muitos se ocupam tentando mostrar força, o verdadeiro forte escolhe ser subestimado. Porque quem é subestimado tem vantagem. Pode agir sem alarde, pode crescer sem oposição, pode se preparar sem distrações. E quando chega a hora de mostrar, não precisa explicar nada. A vitória é clara, o resultado é visível. E quem duvidou, entende tarde demais que subestimou a pessoa errada. Maquiavel ensinava que a intenção deve ser escondida até que a ação esteja completa. Porque quem revela demais antes da hora, perde o controle do cenário. As pessoas começam a opinar, a criticar, a julgar. E você que poderia estar avançando, perde tempo justificando. E se tem algo que a estratégia não admite, é desperdício. Cada ação deve servir ao propósito. Cada decisão deve aproximar do objetivo. E isso exige silêncio, exige foco, exige a maturidade de entender que aparecer demais pode ser o primeiro passo para falhar. A constância nesse caminho é a aliada mais leal, porque ela substitui o barulho da pressa com a firmeza do progresso. A estratégia invisível não é sobre esconder por medo. É sobre avançar com inteligência. E isso só é possível quando você constrói hábitos sólidos, quando sua disciplina fala por você, quando sua rotina se torna prova do seu compromisso. Não precisa prometer nada. Quem é constante já está mostrando tudo, sem dizer uma palavra. Ser estratégico em silêncio não é se esconder, é se preparar, é lapidar, é fortalecer a base para que, quando o mundo te enxergar, já seja tarde demais para te parar. É entender que pressa é inimiga da estratégia, que impulso destrói planejamento, que visibilidade precoce atrai inveja, cobrança e interferência, e que o verdadeiro poder cresce melhor quando ninguém está olhando. É no escuro que as raízes se aprofundam. É longe dos olhos que as decisões mais importantes são tomadas. É fora do palco que o verdadeiro guerreiro treina. E quando ele aparece, não precisa dizer que está pronto. Ele age. E age com precisão. Porque teve tempo para construir sem ruído, para corrigir sem julgamento, para crescer sem distração. O mundo atual valoriza a exposição. Todo mundo quer mostrar o tempo todo o que está fazendo. Mas mostrar não é o mesmo que fazer. E ser visto não é o mesmo que ser eficaz. O problema é que a necessidade de aprovação enfraquece sua autonomia. Você começa a depender de aplausos. E toda vez que o silêncio chega, a insegurança aparece. Mas quem age com estratégia invisível não depende disso.
porque a aprovação dele vem do resultado. E o resultado não grita. Ele simplesmente aparece e cala tudo ao redor. Maquiavel entenderia essa lógica como poucos, porque no jogo do poder, os impulsivos caem primeiro. Os barulhentos são os primeiros a serem atacados. Já os silenciosos, os calculados, os constantes, esses seguem avançando enquanto os outros se distraem tentando aparecer. E quando o mundo se dá conta, já é tarde demais. Eles já chegaram. Você precisa decidir. Quer ser lembrado pelos discursos ou pelos feitos? Quer ser conhecido pelas promessas ou pelas conquistas? Quer impressionar com palavras ou impactar com resultados? Porque não dá para ter os dois. Quem gasta energia tentando parecer forte, geralmente não tem força de verdade. Quem busca holofote, perde o tempo que deveria usar para construir. E aqui está a verdade que muitos ignoram. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Ninguém precisa entender seu plano. Ninguém precisa acreditar no seu sonho. O silêncio não é uma fraqueza, ele é uma tática. É o que separa os que só falam dos que realmente executam. É o que protege você de quem não quer te ver crescer. É o que te dá liberdade para errar, corrigir, ajustar e seguir. Tudo sem que ninguém interfira. Agir em silêncio é como caminhar no escuro com um mapa que só você enxerga. Os outros não entendem. Muitos vão duvidar. Alguns vão rir. Mas quando você chega, não existe mais espaço para dúvida. Porque o fato está feito. E não há argumento contra o que foi realizado. O seu plano não precisa ser aceito. Ele precisa ser cumprido. E ele só será cumprido se você tiver a coragem de proteger suas intenções, de manter seus próximos passos guardados, de seguir com constância enquanto todos esperam ruído. A constância é o ritmo dos que sabem onde querem chegar, e o silêncio é o escudo dos que não se deixam distrair no meio do caminho. A estratégia invisível é um pacto com a sua própria grandeza. É o compromisso de não desperdiçar energia explicando para quem não entende. É a decisão de proteger sua jornada, como quem protege um império. E quando esse império estiver pronto, você não vai precisar dizer nada. O mundo vai ver. O mundo vai reconhecer. Mas até lá, que ninguém saiba. Que ninguém atrapalhe. Que ninguém interfira. Porque quem age em silêncio vence com mais força. E quem vence com constância nunca é esquecido. A maioria das pessoas teme a solidão. Elas associam estar só com fracasso, com abandono, com fraqueza. Cresceram ouvindo que vencer é caminhar rodeado de gente, que sucesso é sinônimo de aceitação, que força é medida pela quantidade de apoio que você consegue atrair. Mas isso é um engano perigoso. Porque enquanto muitos correm atrás de aplausos, há um tipo raro de pessoa que faz exatamente o oposto. Se afasta do barulho, mergulha em si mesmo, fecha as portas e começa a erguer no silêncio da solidão aquilo que poucos conseguem entender. Um império pessoal. Transformar a solidão em poder não é fugir do mundo. É dominar a si mesmo. É perceber que, por trás de cada momento em que você se sentiu incompreendido, estava a chance de se tornar mais forte. Que por trás de cada distância havia uma lição. E que por trás de cada dor calada existia uma oportunidade de construção. O império pessoal não é construído com ajuda externa. Ele não depende de aceitação. Ele não precisa de testemunhas. Porque sua base é a firmeza interna de quem decidiu que não será mais refém do olhar dos outros. Maquiavel sabia que quem não tem domínio sobre si se torna servo da opinião pública. Que quem precisa de companhia para agir jamais será livre. E liberdade, nesse contexto, não é fazer o que se quer. É fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja ali para aplaudir. O império pessoal nasce nesse lugar, onde a solidão já não é ausência,
É presença. Presença de direção, de disciplina, de clareza. É nesse espaço que você começa a construir algo que ninguém pode tocar. Sua soberania interna. Você começa a perceber que o tempo que antes usava buscando aprovação agora serve para consolidar planos. Que os minutos gastos em conversas vazias são trocados por horas de avanço real. Que os dias em que se sentia deslocado agora se transformam em períodos de foco total. A solidão deixa de ser peso e passa a ser território fértil. Porque agora você entende que não é sobre estar cercado, é sobre estar inteiro. E o mais poderoso desse processo é que aos poucos tudo muda. Suas ações se tornam mais intencionais, suas palavras mais precisas, sua energia mais seletiva. Você para de se distrair com o que é passageiro. Você começa a agir como alguém que governa, não um território externo, mas um reino invisível. E nesse reino, você é o responsável por tudo. Pelas vitórias, pelos erros, pelas regras, pelo ritmo, pelo padrão. Não há mais desculpas, não há mais culpados, há apenas direção. O império pessoal não é construído com pressa. Ele é forjado na repetição silenciosa, na disciplina diária, na escolha firme de manter o foco quando tudo convida à dispersão. É naqueles dias em que ninguém te chama, em que ninguém nota sua presença, em que o mundo parece distante. É nesses dias que o império cresce, tijolo por tijolo, hábito por hábito, sem precisar provar nada, sem precisar explicar nada. Você começa a sentir um tipo de liberdade que poucos conhecem. A liberdade de não depender, a liberdade de ser, a liberdade de fazer escolhas não pelo medo de perder alguém, mas pela certeza de que sua paz vale mais. Você começa a se tornar perigoso, não porque ameaça os outros, mas porque ninguém mais te controla. Ninguém mais dita sua velocidade. Ninguém mais impõe seus limites. Isso é realeza interior. Quando sua vida deixa de ser negociável. Maquiavel não falaria de solidão com tristeza. Ele falaria com reverência. Porque ele sabia que o governante que teme a solitude será manipulado por qualquer voz que o elogie. Que o líder que busca apoio constante estará sempre vulnerável à rejeição. E que o homem que não suporta ficar só jamais descobrirá sua verdadeira força. Porque é na ausência de ruído que você escuta, pela primeira vez, a própria voz com clareza. É quando o mundo se cala que você finalmente se encontra. Esse encontro no início pode ser desconfortável, porque você vai perceber o quanto se escondeu atrás da correria, o quanto usou a presença dos outros como distração. Vai encarar o vazio que evitava. Mas esse é o ponto de virada. O lugar onde a transformação começa. Porque só depois de atravessar esse silêncio incômodo é que você começa a construir com verdade. Não para ser aceito, mas para se alinhar com quem você sabe que pode ser. O império pessoal não é sobre riqueza, não é sobre fama, é sobre comando. Comando sobre sua rotina, sobre seu emocional, sobre seus pensamentos, sobre sua energia. É ter clareza de onde colocar o foco e coragem de manter esse foco, mesmo quando tudo tenta desviar. É ter firmeza suficiente para cortar o que atrasa. E maturidade suficiente para não depender de ninguém para seguir. Aos poucos, você percebe que não está sozinho. Está acompanhado de si mesmo. E essa companhia, quando fortalecida, vale mais do que qualquer multidão. Porque ela não te abandona, não te trai, não te impede. Quando você está bem com quem é, você se torna imparável. E o mundo, que antes parecia um inimigo, agora se transforma em campo neutro. Ele já não dita o ritmo. Você dita. A construção de um império pessoal exige sacrifício. Você vai abrir mão de distrações, vai recusar convites, vai cortar acessos, vai decepcionar alguns, vai parecer distante para quem não entende seu propósito.
Mas, em troca, você vai ganhar algo que não tem preço: estabilidade, controle, direção e, principalmente, respeito próprio. Esse respeito não vem do que você conquista fora, vem do que você mantém firme por dentro, daquilo que você decide fazer mesmo sem vontade, da disciplina que você sustenta mesmo cansado, do foco que você protege mesmo rodeado de tentação. Isso é o que te transforma em um rei no próprio território. Um território invisível, mas real. Um espaço interno onde ninguém entra sem permissão. E onde tudo o que importa é construído, não comprado. A solidão então se revela como o que sempre foi. O ambiente ideal para a criação de uma versão sua que ninguém imaginava possível. E quando essa versão se levanta, o mundo percebe. Não porque você diz, mas porque você já não precisa dizer nada. Seu olhar muda, sua postura muda, sua presença muda. Você não é mais o mesmo, e nunca mais será. Esse é o império pessoal. Um reino onde você é o único responsável. Onde suas escolhas se tornam lei. Onde sua mente é o conselho e sua vontade é a espada. Um lugar onde o silêncio é respeito, a constância é poder e a solidão é o trono. E quando você sentar nesse trono, vai entender que nunca esteve só. Só estava em construção. E agora, pronto para o que vier, você não precisa mais de multidão, porque já governa a si mesmo. E isso é o começo de toda verdadeira grandeza. Teve um tempo em que eu achava que solidão era sinal de que eu estava fazendo algo errado. Toda vez que me afastava de alguém, eu sentia que estava perdendo. Que o silêncio era um tipo de castigo. Que não ter com quem compartilhar cada passo significava que eu estava fracassando. E foi exatamente aí que a virada aconteceu. Porque foi quando tudo silenciou ao meu redor. Amizades esfriando, portas se fechando, apoio sumindo, que eu fui obrigado a olhar para dentro. Não tinha mais ninguém para justificar meus atrasos, para aliviar minhas faltas, para me motivar. Era eu com as escolhas que eu mesmo evitava. Foi nesse ponto que eu entendi. Ou eu criava estrutura dentro de mim, ou eu desmoronava de vez. E eu desmoronei sim, mas só uma vez. Porque naquele chão duro onde tudo parecia perdido, eu construí algo que ninguém nunca mais conseguiu derrubar. Meu próprio império. Dia após dia, em silêncio. Ninguém via, mas eu sabia o que estava acontecendo. Hoje, quem me olha de fora vê firmeza. Mas só eu sei que essa firmeza nasceu na solidão. Foi ela que me forçou a crescer, a me assumir, a comandar a minha própria vida. E se esse vídeo fez sentido para você, se em algum ponto da sua caminhada você também já sentiu que a solidão era pesada demais, então você precisa entender que talvez seja justamente ela o espaço onde sua melhor versão vai nascer. Agora, faz o seguinte: se esse conteúdo te fortaleceu de alguma forma, deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também estão nessa batalha silenciosa. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrição. Aqui não tem conteúdo superficial. Cada vídeo é feito para te dar direção, clareza e força real para seguir. E comenta aqui embaixo: qual foi o momento da sua vida em que você se sentiu mais sozinho? E o que isso te ensinou? Quero ler sua história. E claro, se esse vídeo te sacudiu por dentro, tem muitos outros aqui no canal que vão te levar ainda mais fundo nessa jornada de fortalecimento pessoal. Escolhe o próximo e continua comigo. Afinal, quem aprende a lutar sozinho nunca mais volta a depender. E é aí que tudo começa a mudar.